Em nosso estudo de hoje, a lição 9 do livro Perante Jesus tem por título O Ofendido. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Se alguém te ofendeu, perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O ensinamento do Cristo define com clareza as vantagens potenciais da criatura insultada ou incompreendida. Por isso mesmo, não traça o Divino Mestre quaisquer obrigações de caráter imediato para os ofensores, de vez que todos aqueles que ferem os outros esculpem para logo na própria alma os estigmas da culpa. E toda culpa é sempre fator de enfermidade ou perturbação. Em todo processo de ofensa, quem a recebe se encontra no significativo momento de vida espiritual. É quem dispõe do privilégio de desfazer as trevas dos gestos impensados, suscetíveis de se alastrar em desequilíbrio, quem guarda a possibilidade de preservar a coesão e a harmonia do grupo em que se integra, quem conserva as rédeas da defesa íntima de quantos lhe usufruam a amizade e a convivência, ainda capazes de reações inconvenientes ou negativas à frente da injúria, quem efetivamente pode auxiliar o ofensor através da bondade e do entendimento com que lhe ocorrem as agressões, e quem, por fim, consegue beneficiar-se resguardando o próprio coração por imunizá-lo contra a queda em revídio ou violência. O ofendido, entretanto, tão somente obterá tudo isso caso se disponha a esquecer o mal e perdoar o adversário, prosseguindo sem reclamar na construção incessante do bem e na sustentação da harmonia, porque toda vez que nos transformamos levianamente em ofensores, passamos à posição de doentes da alma necessitados de compaixão e de socorro, a fim de que não venhamos a cair em condição pior. Gente, as palavras do Emmanuel, elas são claras, diretas e até duras nesse sentido. Porque em todo o processo de ofensa, quem a recebe se encontra num significativo momento de vida espiritual. Legal, né? Aí depois, antes disso, ele fala para a gente assim, todos aqueles que ferem os outros, esculpem para logo na própria alma os estigmas da culpa, e toda culpa é sempre fator de enfermidade ou perturbação. Então vamos, em primeiro lugar, a posição do ofensor. Quem está ofendendo está esculpindo na própria alma, né, os estigmas da culpa. E a culpa é um fator ou de doença, de enfermidade, ou de perturbação. Olha que coisa forte que o Emmanuel está dizendo para a gente. E quando a gente recebe a culpa, um lado é o que ofendeu, atraiu para si doença, enfermidade, problemas. E o que foi ofendido agora se encontra num significativo momento de vida espiritual. Como assim? Aí ele vem trazer aqui no repertório, como sempre faz o Emmanuel, 5 situações. Está tendo o privilégio de desfazer as trevas dos gestos impensados, está guardando possibilidade de preservar a união do grupo, vem colocando ali situações que a gente pode passar quando a gente estiver sendo ofendido. De qualquer maneira, a gente vai começar a colocar uma coisa na cabeça. Quem está realmente se propondo a buscar o Cristo, a ser realmente cristão e ter uma tranquilidade nessa vida, olha, a tranquilidade ela vai ser construída como? Com a nossa consciência tranquila. E ponto, é a única maneira da gente ter tranquilidade. É a minha consciência estando tranquilo. Então, para eu construir essa consciência tranquila, eu vou colocar uma coisa na cabeça em primeiro lugar. Mais vale eu ser insultado, eu ser ofendido, do que eu cometer uma ofensa. Mas a gente ainda comete ofensas quando? Principalmente quando a gente percebe o nosso instinto de conservação ameaçado, né? Aí o que acontece nesse momento, a gente vai encontrar assim, um limite entre instinto e inteligência. Instinto. Eu estou no trânsito, tomei o susto, no meio daquele susto, o instinto vai falar alto, e ali pode sair uma agressão física, pode sair alguma coisa mais enérgica, enfim, tudo bem. Quando chegou na inteligência, saiu do instinto para a inteligência, aí a inteligência pode começar a consertar
o estrago que pode ter acontecido enquanto o instinto estava falando mais alto. Pode, deve, é o momento que a gente para e fala, peraí, não é nada disso, meu irmão, você me desculpa aí, tal. E aí vai ter que de desenvolver humildade de pedir desculpa, uma capacidade de aguentar, quando você terminou de proferir algumas palavras de agressão contra alguém, e alguém as recebeu, nem todo mundo tem esse preparo, às vezes a pessoa vai devolver aquilo de maneira muito mais intensa e desproporcional, porque principalmente, já que eu falei de trânsito, a gente vê que aquele olho por olho, dente por dente que Moisés pregava lá atrás, ele é completamente desproporcional no trânsito. Às vezes, por conta de um palavrão, o outro toma um tiro. Olha só, que olho por olho, dente por dente, se eu falei um palavrão, o outro falaria um palavrão também. Né? Não, tomou um palavrão por um tiro que pode tirar a vida e efetivamente tira. Então é muito desproporcional mesmo. A gente vai ter que ter uma capacidade de absorver e falar, não, fui eu que instintamente acabei proferindo a agressão e agora eu tenho que suportar essa agressão que está vindo injusta. Agora, quando eu consigo chegar ao ponto de até conseguir controlar o meu instinto e não deixar nada sair, né, aí sim eu vou estar na posição de desses 5 que o Emmanuel está falando aqui. Eu estou conservando as rédeas da defesa íntima, de quantos usufruo da amizade e convivência comigo. Eu estou auxiliando o ofensor também, tentando entender o ofensor. É interessante que quando a gente começa a estudar o Evangelho de Jesus e começa a tomar isso como laboratório, começa a tentar mesmo colocar na prática, a gente vai perceber que, pelo menos no meu caso pessoal, são muito mais derrotas do que vitórias, porque a gente está como aprendiz do Evangelho há pouquíssimo tempo. E a gente estuda, mas até que chega a começar a colocar na prática, parece que nós somos, estou falando do meu caso pessoal, nós somos lentos mesmo. Mas quando a gente começa a colocar e a gente vê o resultado, recentemente eu tenho falado de um grande amigo, gosto muito dele, e que ele, trabalhando comigo, ele vivendo um momento emocional conturbado, ele de repente explodiu. E na hora da explosão, é o instinto que está falando alto. Ele falou um monte de coisa, ele descarregou, e naquele momento eu consegui ter uma sabedoria, né, de ficar quieto, deixa ele explodir, ele está aliviando as dores dele também. Aí depois sair, ficar um tempinho fora, esperou a coisa acalmar, quando acalmou, passei por ele, dei um abraço e tal, e depois vieram os pedidos de desculpa em forma de mimos. Ele não chegou para mim para pedir desculpa pessoalmente, não. Ele comprou uma lembrancinha, ele comprou um lanche para mim, pediu. Mas dali eu comecei a ver, falei, tá vendo? Olha o quanto a gente ganhou do que simplesmente, você sabe com quem você está falando? E continuar esticando. Então a gente vai percebendo o quanto esse perdão ele faz bem para a gente. Nós somos os principais beneficiados quando a gente consegue entender a importância do perdão e quanto o perdão faz bem. E outra coisa, estou leve aqui, a pessoa que não perdoa, ela vai estar sempre lembrando de uma coisa e quando lembra aquela coisa, ela joga um monte de toxina no corpo dela, vai envenenando seu próprio corpo, vai agitando a sua mente o tempo todo, não consegue ter paz simplesmente por não perdoar e ainda tem a coragem de dizer, comigo não, eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Falei, parabéns, a sua próxima experiência na carne provavelmente vai continuar sendo em mundo de expiações e provas até aprender, ou você pode até estagiar lá com os brutos, lá nos mundos mais primitivos, pode ser levado até a lugares piores do que em condições de vida, né, do que aqui, o que a gente vive hoje. Agora, você quer progredir um pouquinho mesmo? Começar a fazer esforço para entender esse 70 vezes 7, porque esse 70 vezes 7 não é coisa feita da boca para fora, não. Ele simplesmente traz paz na consciência e traz saúde mental, saúde física para a gente. Enquanto que a pessoa que fica aí no ódio, no desejo de vingança, na falta de perdão, ela respira um ambiente infernal o tempo todo. Ela respira aquele ambiente que traz agitação o tempo todo. Não consegue ter paz em momento algum. Fica aí a mensagem do Emmanuel e a reflexão para cada um, para que a gente comece a fazer laboratório de nossas vidas com esses postulados. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.